Bem, o medo é muito importante, porque ele constitui um elemento discursivo que reforça a instituição religião. Venham para a religião, muitos religiosos enfatizam isso, porque afinal o medo da ação do demônio é muito mais eficiente que a doçura da presença de Deus. É muito mais fácil supor grandes caravanas, marchas e manifestações se eu imaginar que nós estamos no fim dos tempos, que nós estamos, por exemplo, o cristianismo, Jesus está voltando, ou para o islamismo, o imã escondido do xiitismo está presente de novo, ou de que o Messias judaico vai voltar, ou de que em qualquer tradição nós estamos vivendo o final dos tempos. O medo desse milenarismo, o medo de uma volta, um julgamento, o medo desse Armagedon, que vai ocorrer o julgamento final, é muito importante para as religiões. É muito importante para as religiões a ideia de pecado. Brincando sobre isso, ou ironizando de forma quase agressiva, Saramago, um ateu, diz no Evangelho segundo Jesus Cristo, quando finalmente o demônio decide se converter ao cristianismo, porque inteligente que é, viu que era uma causa perdida, ele decidiu se converter. E o Deus Pai diz no Evangelho segundo Jesus Cristo, mas você não pode se converter, sem você eu não existo. Não, sem o medo ao demônio, Deus é uma ação fraca. Ou seja, a ideia de que eu preciso do mal e do medo provocado pelo mal, a ideia de que o mundo é povoado por demônios e assombrado por demônios, a ideia de que o perigo existe justifica quase tudo, porque pessoas assustadas são pessoas dóceis, seja a ação do Estado ou a direção de seus pastores religiosos. Quem tem medo apoia qualquer movimento para reprimir aquilo que possa provocar o medo. Pegando agora um outro texto de Teresa que eu gosto em particular, atribuído a Teresa, traduzido por Manuel Bandeira, eu vou ler para vocês um pequeno soneto no qual o gênio possível de Teresa tenta dizer o que ela busca na entrega a Deus e por que ela rejeita o medo. Diz a santa doutora de Ávila: não me move, meu Deus, para querer-te, o céu que me has um dia prometido, e nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de ofender-te. Ou seja, ela exclui no primeiro quarteto qualquer ideia de que o medo ou a recompensa do paraíso seja a causa da fé dela. Tu me moves, Senhor, move-me o ver-te, cravado nessa cruz e escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor de agonia que ele verte. Essa linda rima entre ver-te e o verbo com pronome verte que Manuel Bandeira captou com genialidade. Moves-me ao teu amor de tal maneira, completa ela, que a não haver o céu ainda te amara, e a não haver o inferno te temera. Nada me tens que dar porque te queira, que se o que ouso esperar não esperara, o mesmo que te quero te quisera. Então, o que está dizendo Teresa? Eu não tenho medo de Deus. Existe o inferno, mas não houvesse inferno, eu ainda assim amaria a Deus. Ela não expressa isso dentro da lógica da escolástica clássica, que seria o seguinte: porque a entrega a Deus não é uma entrega de submissão? Porque diziam os teólogos escolásticos, Deus é da mesma natureza do homem, Deus é da mesma essência, e a entrega a Ele não é a negação de mim, mas é o encontro com aquilo que eu sou. Ou seja, obedecer a Deus não é submeter-se, mas é encontrar a sua própria essência. E por isso que o timor dei, o temor de Deus, não é como o temor dos homens, o temor da autoridade ou qualquer outro temor, não é um temor diante do que me submete, mas é um temor de não corresponder àquilo que eu sou propriamente. Ou seja, é uma interpretação distinta dos medos que eu citei anteriormente. E um autor que hoje é menos lido do que o Peter Brown, Erich Fromm, no Dogma de Cristo, diz que essa recusa do corpo é a transferência da culpa do indivíduo para a culpa social, e o local dessa culpa, o local do pecado, é o corpo. E assim surge uma tradição ascética que de alguma forma vem até hoje, nas recomendações religiosas de islâmicos, de judeus, de cristãos, de que eu tenho que, para ter contato com Deus, controlar o corpo, seja por práticas rituais, como por exemplo o jejum, a penitência, o pouco sono. Dormir muito é uma instigação do demônio também. Não fazer penitência torna o corpo senhor da minha vontade, e vem uma lógica do deserto, que é a lógica de que, negando os prazeres deste mundo, eu acabo me preparando para a bem-aventurança eterna. Ou seja, passando fome, frio e dormindo pouco,
a tal ponto que Francisco de Assis chega a pedir desculpas no fim da vida ao irmão corpo, porque tinha tratado muito mal. Eu vou atingir o paraíso. Isso acaba remetendo à ideia da aposta de Pascal. Bem, se Deus não existe, os religiosos perderam 70, 80, 90 anos de vida, não? Mas se Deus existe, os ateus perderam a eternidade. Não? Então é a famosa aposta entre duas possibilidades, entre eu perder uma vida fugaz passageira, ainda mais breve no passado do que hoje, e finalmente ganhar a eternidade. Eu não tenho conhecimento, e tomo isso tantas referências de Marcel Mauss como Malinowski, de nenhuma cultura estruturalmente ateia. Inclusive o ateísmo ao longo dos séculos é sempre escasso, é um fenômeno escasso. O ateísmo nunca é dominante em nenhuma cultura e pode ser substituído ou pode ser, pode ser recolocado de várias formas. Exemplo, os comunistas criaram, e eu visitei em Moscou, um museu do ateísmo. Há um museu do ateísmo em Moscou. Mas colocaram a múmia de Lenin como uma relíquia religiosa visitada, como se fosse uma relíquia religiosa. Bom, então a maneira como eu concebo religião e a maneira como eu concebo a relação com Deus, ela é muito variável, mas de fato ela existe em todas as culturas. E ela reprimida, a religião tem o que eu chamei num artigo, vai ser publicado em breve, de efeito chantilly, batendo cresce. Quanto mais se reprime a religião, mais ela cresce. O fato de haver repressão a uma determinada religião faz com que ela aconteça de forma extraordinária. Como eu escrevi um artigo há alguns anos, quando do atentado à imagem de Aparecida, os religiosos deveriam saber que toda vez que alguém ataca uma imagem, quando alguém quebra, como quebrar a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, está dizendo que aquela imagem é muito importante. Você sabe que o declínio da religião foi anunciado centenas de vezes. No século XIX, a ideia da morte de Deus é uma ideia fortíssima. E há uma velha e anedótica frase que aparece Nietzsche dizendo Deus está morto, assinado Nietzsche, e embaixo Nietzsche está morto, assinado Deus. Então é uma ideia muito sólida. Se eu considerasse a intelectualidade francesa do século XVIII, Voltaire, Diderot, Dolbach, eles tinham certeza que a religião seria um fenômeno passageiro e que era próprio, como queriam os positivistas, de um estágio de percepção metafísica ou teológica de uma humanidade não evoluída. Curiosamente, no século XXI, o século do avanço máximo da ciência, onde a ciência mostrou sua imensa capacidade de curar dores e de provocar novas angústias, de provocar penicilina e Hiroshima, de provocar Auschwitz e antibióticos ao mesmo tempo, nós não temos na ciência o Consolador Universal. E aí eu copio do Keith Thomas, o encerramento do seu belo livro, Religião e Declínio da Magia, que ele diz, se a religião é o espaço das respostas que a ciência não pode fornecer, o papel da religião será eterno. Você sabe que as religiões, na sua maioria de protestantes de inspiração pentecostal, rejeitam coisas como Harry Potter. Elas fazem um discurso forte, por incrível que possa parecer a vocês, Harry Potter é um inimigo da fé. Com a sua inocente varinha, ele tem sido alvo de pregações apaixonadas de pastores, porque ele estabelece um poder que não tem como fonte Jesus. A ideia de que a magia possa ser eficiente é a das religiões. Eu diria que de forma consciente ou inconsciente, de forma honesta ou desonesta, muitos líderes religiosos adoram a existência das terapias alternativas, porque elas significam que há contra o que lutar, há contra o que combater. O grande drama da história dos Estados Unidos, sobre a qual eu me dedico há bastante tempo, é que eles foram um país constituído em cima do medo de outras coisas. O medo da Inglaterra, depois o medo de bruxas, o medo da Inglaterra, o medo do comunismo e atualmente o medo do islamismo. O grande problema dos Estados Unidos, representado no romance Moby Dick, é que se não houver um inimigo externo como Moby Dick, a tripulação entra em pânico. Se não houver aquilo que una, que é o medo, a população se mata. Porque se não houver aquilo que torne a todos, como na bela metáfora do filme A Vila, se não houver aquilo que una a todos em torno de uma paranoia, você não tem por que continuar unido. E nós precisamos sistematicamente insistir no medo, que pode estar contido no inocente floral de Bach ou no Harry Potter. Nós temos que insistir no medo, porque sem ele
eu não consigo produzir muita coisa. E volto a dizer, o medo não é só algo negativo. Se nós não temêssemos o perigo, nós teríamos morrido há muito tempo. O capitalismo é um fenômeno fundamental, mas o pobre do capitalismo, com sorte, é algo de alguns séculos. Se nós datarmos da Revolução Industrial, ele é um jovem de 300 anos. Estou falando de religião, ou seja, algo de milhões de anos, ou pelo menos dezenas de milhares. Como eu escrevi num artigo que vai sair na revista super interessante sobre o funcionamento do Vaticano, o encerramento, eu escrevi sobre o Vaticano de Bento XVI. Bento XVI tem o olhar meio blasé, meio erudito, porque quando ele vê os críticos e todos esse universo, ele lembra que antes do capitalismo, antes de tudo isso, existiu e existe, por exemplo, a igreja. E antes da igreja existem as religiões, antes da própria igreja católica. Ou seja, tem olhado, como se diz com frequência, com uma certa altitude diante desses problemas. De fato, o capitalismo é fundamental hoje, mas as questões que nós estamos discutindo sobre o medo existiam no feudalismo, existiam no modo de produção escravista, se eu utilizar a linguagem marxista, existem em muitas sociedades e funcionam de muitas formas. Lembrando da frase do Chesterton, que o problema não é nem de você deixar de acreditar em Deus, o problema é que você acaba acreditando em qualquer bobagem, a gente não teria acabado acreditando nos últimos, grosso modo, 500 anos para cá, nesse processo modernizador, numa ideia de nova Atlântida construída pela ciência, pela razão, pela política, a ideia do Bacon, né, de que a gente ia construir um mundo novo pela razão, pelo conhecimento, pela ciência, pela política, blá, blá, blá. Então, nesse sentido, será que a gente não teria acabado acreditando num monte de bobagens? A bobagem seria a ideia de que a gente ia construir finalmente um mundo feliz. Com Deus ou sem Deus, o homem não acaba sendo sempre meio infeliz, porque a vida é muito dura. E aí o que eu pergunto para você é o seguinte: se a gente resumir essa ópera dizendo que os últimos 500 anos têm sido atormentado pela ideia de que a gente vai construir a felicidade finalmente, racionalmente, tecnicamente, politicamente, o que você acha que seria o novo tipo de medo que só o moderno tem? Ou você acha que... falar isso. O que você acha que seria viável levantar a ideia de que a nossa obsessão pela felicidade sistemática, administrada, que a gente vive hoje, ainda que na pós-modernidade cada um acha que descobriu a sua nova fórmula de felicidade e recuse as grandes teorias de felicidade, você não acha que seria um medo típico nosso redescobrir que, no final das contas, a felicidade é uma coisa que acontece quando você não está prestando atenção nas coisas? Que todas essas questões são questões da nossa, hoje, incapacidade de ter na ciência a crença que o século XIX teve. Afinal, se é possível perguntar, como você já tornou tema de curso também, tomando essa frase que não é sua, mas que você desenvolveu também, se é possível acreditar em Deus depois de Auschwitz, é também possível perguntar se é possível acreditar na ciência depois de Hiroshima. Então, o grande problema hoje é o esvaziamento de utopias, porque afinal Deus morreu, Marx também, e eu não estou me sentindo muito bem, como se disse com frequência. Ou seja, eu não posso oferecer a teocracia como solução, não posso oferecer o paraíso socialista, não posso oferecer, porque afinal o socialismo parece florescer hoje apenas na Coreia, em Cuba e nos diretórios acadêmicos de humanas, ele parece ser um fenômeno bastante isolado, e as teocracias religiosas demonstraram um grau de intolerância e de violência extraordinário. Nós temos hoje uma crença que, voltando ao livro do Keith Thomas, a crença na autoajuda e a crença no reforço do eu substituiu vários dos medos antigos. Logo, deve apenas ser uma falta de esforço pessoal essa questão do medo. Ou seja, eu tenho que acreditar em mim. Eu diria que nós tentamos substituir a crença em Deus pela crença no poder do indivíduo. E as duas coisas são problemáticas.